Galera, fala pessoal do canal Tempo Claro, Cruz Maltino Júlio aqui novamente para podermos falar em relação a algumas notícias que estão acontecendo no Vasco da Gama no dia a dia. Tem novidade na escalação, tem tudo isso e muito mais. Tem notícia de Ryan, de Cuesta. Deixa o seu like que eu volto já. Começa esse vídeo aqui falando do Carlos Cuesta, o jogador zagueiro do Vasco da Gama, está por empréstimo ao Vasco. Quem tem os seus direitos federativos por completo praticamente é o Galatasaray da Turquia. O Galatasaray quer cerca de 37 milhões de reais pelo jogador. O Vasco tem interesse, só que vai ter que fazer uma operação financeira para poder contar com o jogador e adquiri-lo junto ao Galatasaray. Então ele tem contrato de 1 ano com o Vasco. O Vasco teve que dar uma certa quantidade, uma quantia financeira para poder o jogador só vir para o Vasco, tá? O Vasco paga parte dos seus salários. Então, se o Vasco quiser adquirir em definitivo o Carlos Cuesta, terá que pagar cerca de 37 milhões de reais ao clube turco Galatasaray. Então, um jogador que é destaque da seleção colombiana, o Vasco tem interesse, mas é difícil a negociação. Agora do Ryan, o Ryan teve uma proposta que chegou ao Vasco e foi recusada de cerca de 249 milhões de reais pelo jogador. Quem fez a proposta foi o Milan. O Vasco recusou, porque vai renovar o contrato com o Ryan e outra porque acha que o jogador vale mais do que isso. O antigo contrato dele é cerca de 40 milhões de euros que ele pode sair do Vasco. Com o novo contrato, cerca de 70 milhões de euros ele vai poder sair do Vasco. Eu acho muito difícil, tá? Sendo bem sinceros aqui, que o Ryan saia do Vasco por um valor acima de 50 milhões de euros, mas o Vasco vai fazer o esforço que está ao seu alcance para poder que ele saia por um valor mais alto, tá? Cerca de 50, 60 milhões de euros. Mas não é nada garantido. Entre outros clubes que já ofereceram proposta, o Real Betis, o próprio Milan, que eu estou falando aqui para vocês, o Barcelona, que demonstrou interesse, mas não fez proposta, o Real Madrid também. Então é um jogador muito assediado pelo mercado europeu, só que não vai sair do Vasco por um preço baixo. Agora sobre o volante Cauã Barros. Cauã Barros teve meio que um choque com o Lucas Moura no último jogo do Vasco em São Januário contra o São Paulo. Ele virou dúvida para o jogo contra o Botafogo amanhã, só que o Fernando Diniz disse que vai relacionar o jogador contra o Botafogo. Não sabemos se ele vai ser titular ou não. Pode ser que ele seja titular, eventualmente, até porque o substituto dele diretamente ali seria o Hugo Moura ou o Matheus Carvalho. Só que nenhum dos dois estão no mesmo nível do Cauã Barros, que vem jogando absurdamente bem, né? Claro que todos os jogadores oscilam, principalmente jogadores da base, mas ele vem se destacando cada vez mais. Pode ser que ele jogue contra o Botafogo, mas não é nada garantido. Essa última notícia de hoje é que a Capa lançou mais um uniforme, o último do Vasco, uma camisa que não vai ser comercializada para os torcedores. É uma camisa de edição de 25 anos. O Vasco vai jogar apenas um jogo com essa camisa e pronto, se encerra o vínculo Vasco e Capa, entendeu? A Nike está vindo aí com um enxoval novo, completamente novo, cerca de 300 milhões de reais em royalties chegarão e a Nike vem para ser forte no mercado aí junto com o Vasco da Gama. A Capa agradece pelo tempo que permaneceu, mas não continua no Vasco da Gama. Lembrando que esse contrato foi ido pela gestão Pedrinho. Foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos aí para qualquer coisa. Fiquem com Deus e até a próxima.